Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas aí de geometria analítica, né? Vou falar hoje aqui ainda sobre a equação cartesiana da reta. Isso aqui tudo no plano, aí 2. Né? Eu vou falar sobre a declividade da reta. E aí a gente vai usar o conceito de declividade para definir ou determinar, né? Caracterizar retas paralelas e retas perpendiculares. Então, primeiramente eu vou fazer uma lembrança aqui, né, do que a gente fez na aula para a dedução da equação cartesiana de uma reta. Então, a gente escolhia dois pontos A e B e determinava então a condição de alinhamento dos três pontos A, B e P, de maneira que o P estivesse no prolongamento do segmento AB ou antes ou entre os pontos A e B. E aí a gente obteve uma equação que caracterizava os pontos dessa reta, né? Ou seja, a caracterização é no seguinte sentido: se o ponto estiver na reta, as coordenadas dele satisfazem uma equação linear de duas variáveis aqui, né? Se o ponto satisfizer uma equação dessa, ele também está na reta. Então é um teorema, né? Uma caracterização. Se o ponto estiver na reta, ele satisfaz essa equação, e se satisfizer essa equação, ele está numa reta. Bom, o que ocorre aqui, né? É que você pode escrever essa mesma equação de uma outra forma, dando origem a um conceito chamado de declividade da reta, né? Então, se você observar o triângulo aqui, ontem eu usei essa notação, né? Aqui seria o cateto oposto ao ângulo θ, aqui o cateto adjacente ao ângulo θ. Então faz sentido eu falar na tangente desse ângulo, porque a reta forma um ângulo com eixo x que eu chamei de θ. Então significa que a tangente de θ vai ser... deixa eu corrigir aqui uma coisinha. Não foi assim. Foi assim. Aqui é A. Aqui era menos B. Então aqui eu vou chamar de A' e B', menos B', para me reportar depois a condição de paralelismo de duas retas, né? Então você nota o seguinte, ó, que a tangente do ângulo seria menos A sobre B, né? Menos A sobre B, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então isso aqui, ó, é chamado de declividade da reta. Então, para que duas retas sejam paralelas, elas têm que ter a mesma declividade. E isso vai ser fácil de determinar se a gente usar a equação da reta de uma outra maneira, né? Então vocês notem o seguinte, né? Que essa aqui está caracterizando a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então eu posso simplesmente trabalhar da seguinte maneira, né? A reta R, eu posso escrever assim, ó, PY é igual a menos AX mais C, ou menos C. Então eu posso dizer que Y é menos A sobre B, X menos C sobre B, e aqui aparece a tangente do ângulo, né? Formado que a reta forma com o eixo X. O que isso me ajuda a caracterizar, então, quando é que duas retas são paralelas, né? Então isso aqui, ó, eu posso escrever como sendo assim, né? O que esse trabalho aqui todo fez, foi nos mostrar que você pode escrever uma reta, a mesma reta, na forma y igual a mx mais k. É um número multiplicado por x mais um outro número aqui. O que caracteriza isso, né? Isso caracteriza o seguinte, ó, que o m é a declividade da reta, o coeficiente angular, e esse número aqui vai ser o ponto onde a reta vai cortar o eixo y, que é obtido quando você faz x igual a zero, né? Então, esse aqui vai caracterizar onde a reta intercepta o eixo y, e aqui o coeficiente angular. Eu acho que isso aqui costumo chamar até de coeficiente linear
da equação da reta, né? Então o que importa é isso aí, você tem a equação geral de uma reta, você isolou o y nessa equação, você tem a declividade da reta como sendo o coeficiente de x. Né? Bom, o que ocorre agora, né? Se eu pensasse numa reta, agora que passa por outros dois pontos C e D, e que ela seja paralela à reta por A e B, então esse ângulo formado com o eixo x vai ser o mesmo, né? Esse segmento aqui, ó, ele é paralelo ao eixo x, segmento paralelo ao eixo x, então esse θ e esse ângulo e esse são o mesmo θ. Então quem seria a tangente do ângulo θ na outra reta, né? Ela seria tangente de θ, seria igual a linha sobre B'. E se você fosse trabalhar agora da mesma maneira com a equação dessa reta, que representa S, da maneira como você trabalhou para S para obter uma equação dessa forma, você teria o R' como sendo y igual a um M' x mais um K'. Então o que ocorre, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, é que como a inclinação é a mesma, a tangente é a mesma. Então significa que M igual a M' caracteriza R paralelo a R'. Por isso que ontem no exemplo que eu fiz, aquela continha que eu fiz lá de ver as proporções A sobre a linha, B sobre a linha, se fosse constante, significava que ela está sendo paralela. Isso funciona. É a mesma coisa aqui. Estaria fazendo aqui. Estaria calculando M e M'. Né? Então isso aqui significa que se o coeficiente angular for o mesmo, as retas são paralelas. E se as retas forem paralelas, o coeficiente angular é o mesmo. Vamos preparar um exemplo para isso aqui, né? Aqui. Então vamos tomar aqui os pontos 3, 4 e 5, 8. E vamos tomar também os pontos CD. C é 1, 6. E D vai ser 3, 10. Então eu vou achar a reta que passa pelos pontos A e B e a reta que passa pelos pontos C e D. E vou mostrar para vocês que essas retas são paralelas, porque possuem o mesmo coeficiente angular. Então como é que eu vou determinar aqui, né? O coeficiente angular da primeira reta vai ser tangente de θ. Vai ser 8 menos 4 dividido por 5 menos 3. Então é 4 sobre 2, que é 2. Ou seja, a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B é 2. Você já teria essa equação, né? Y vai ser 2x mais K, que é o termo independente. Bom, mas como eu determino o termo independente? Bom, um ponto que satisfaça essa equação está nessa reta. Então eu vou pegar um ponto 3, 4. Quando o y for 4, o x é 3. Então aqui o K vai ser 4 menos 6. Então K vai ser menos 2. Então essa primeira reta que passa pelos pontos A e B tem como equação na forma derivada, a forma obtida da forma da equação cartesiana, né? Ela tem como equação y igual a 2x menos 2. Né? Esses dois pontos satisfazem essa equação. Quando x for 3, você tem 2 vezes 3, 6, 6 menos 2 dá 4.
Então, quando x for 3, o y é 4. Quando x for 5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 2 dá 8. Então, quando x for 5, o y é 8. Então, essa aqui é a equação que caracteriza todos os pontos que estão sobre a reta que passa por A e B. Agora eu vou verificar para a reta que passa pelos pontos C e D. Então, o que vai acontecer, né? A tangente de θ vai ser 10 menos 6, que dá 4, sobre 3 menos 1, que dá 2. 3 menos 1. Então aqui é 4 sobre 2, que é 2. Ou seja, a segunda reta, a reta por CD, ela tem a equação 2x mais 1k'. Quem é esse k'? Bom, o ponto 1, 6 satisfaz a equação da reta. Então, quando x for 1, o y tem que ser 6. Então, 6 é 2 vezes 1, mais k'. Então, k' tem que ser 4. Significa que a reta por CD, é y igual a 2x mais 4. Então aqui a reta por CD, a reta por AD. Coeficientes angulares idênticos. Retas paralelas. R por AD. A paralela a R. Acho que isso aí torna bem claro para vocês como decidir se duas retas são paralelas. Agora vamos estudar o caso para a determinação de quando duas retas são perpendiculares.